Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Diego Moreira e esse vídeo é mais um vídeo em parceria com o apoio da Usina Info, empresa parceira aqui do canal. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você vai conseguir criar uma aplicação simples utilizando apenas as entradas e saídas digitais do Arduino. E essa aplicação que eu quero fazer com você é uma aplicação bastante útil porque você vai utilizar um botão para funcionar como um teclado, por exemplo, para você usar em aplicações com display de LCD ou até mesmo utilizar para fazer um contador em uma esteira utilizando algum tipo de sensor. Então, embora seja uma aplicação simples, mas eu quero te mostrar diversos tipos de aplicações que você pode utilizar e é um algoritmo bastante interessante para você aplicar em diversos projetos do seu dia a dia. Então, se você ficou curioso em compreender mais, eu te convido a vir aqui para a bancada e compreender os detalhes desse circuito comigo. E aqui na bancada, conforme você já pode visualizar, antes da gente começar a programar, vamos aprender primeiro como faz o circuito, para ficar mais fácil. Então aqui é o nosso circuito e funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um botão, onde à medida que eu vou pressionando, o sistema que a gente vai fazer no Arduino vai contar a quantidade de vezes que esse botão foi pressionado. E se ele foi pressionado uma vez, esse LED aciona. Se for duas vezes, vai acionar no segundo, 3 vezes, 4 vezes. Se chegar um valor acima de 4, ele vai desligar todos os LEDs e vai começar a contagem de novo. Então pode observar que é um programa simples, que aqui tem um resistor com um botão, formando a configuração pull-down, e aqui são os 4 LEDs conectados nas saídas digitais 5, 6, 7 e 8 com resistores de 330 ohms. É um programa simples, mas você deve estar se perguntando, poxa, eu vou fechar o vídeo. Mas não fecha não, porque tem algumas aplicações que tornam úteis para esse processo. A primeira aplicação que eu posso citar para você é uma contagem de objetos com sensor em esteira. Então você pode substituir esse botão por um sensor de barreira, e à medida que esse sensor ele for cortado, basicamente ele tem dois estados, ligado e desligado, que é o que o nosso botão tem. Então ele vai incrementando o sistema e fazendo a contagem de objetos que estão passando pela tua esteira. Então já tem uma aplicação que é bastante útil, embora seja uma aplicação simples com entradas e saídas digitais. A outra forma é você utilizar esse botão para fazer ajuste de hora em LCD. O que é que acontece? Existem hoje em dia soluções em que as pessoas usam um teclado matricial, que é aquele teclado com vários números, para entrar com o valor e o valor ser apresentado aqui no display, para você configurar a hora. Só que o grande problema é que às vezes a lógica de programação ela se torna mais complexa, porque você precisa fazer a varredura desse teclado. Já utilizando apenas um botão, você pode fazer o seguinte, você pode colocar um botão desse, para à medida que você for apertando, ele vai incrementando a hora que você está ajustando, até chegar, vamos supor, você queria 12, você vai apertando 12 vezes até chegar no valor desejado. Então chegou em 12, você colocaria aqui um outro botão para pressionar e apertar o OK para você passar para casa 12 minutos, para você apertar ele agora 35 vezes até chegar no valor 35. É exatamente o que tem aí no seu relógio digital de braço. Então veja que é uma aplicação bem simples e bastante útil para você estar criando com esse circuito. Então agora, para a gente começar a melhorar a nossa aplicação, vamos agora para o desenvolvimento do código desse projeto. Agora que você já compreendeu como montar o esquema eletrônico, eu quero te mostrar o código para desenvolver esse projeto. Então, aqui na primeira linha, eu declarei uma variável chamada botão_inc do tipo inteiro e a inicializei com 0. Essa variável vai servir para armazenar o estado do pino onde está conectado o seu botão, ou seja, quando você pressionar o botão ou soltar o botão, vai ser nessa variável que vai ficar armazenado o estado do pino onde esse botão está conectado. Já na linha 2, estado_inc é uma variável que vai armazenar o estado atual do botão, ou seja, é ela quem vai dizer se nesse momento o teu botão ainda está pressionado ou ainda está solto. Parece ser duas variáveis iguais, mas você vai ver que a aplicação de cada uma é diferente. Aqui na terceira linha, eu tenho uma variável chamada count. Ela vai servir para armazenar o estado de contagem de quantas vezes o teu botão ele foi pressionado. Já na função setup, eu tenho que eu configurei o pino 10, que é onde está conectado o nosso botão, como um pino de entrada, já que é um botão, e do pino 5 até o pino 8 eu configurei todos como saída, já que são nesses pinos onde eu irei conectar os nossos LEDs. Já na função loop, o que eu tenho? Na próxima linha, eu já tenho uma leitura do pino 10, que é onde está conectado o meu botão. Ou seja, é nessa linha que eu faço a leitura para saber se o meu botão ele está solto ou pressionado. Em seguida, eu dou um delay de 10 milissegundos, que é um delay para tratar o efeito de debounce.
Esse efeito ocorre por conta de que o botão ele é um elemento mecânico. Então, quando você pressiona, ele gera algumas trepidações, ou seja, ele tem uma pequena vibração que gera vários picos, como se você estivesse pressionando ele várias vezes. Então, para evitar isso, eu coloco esse delay que ele trata esse efeito via software. Em seguida, aqui é onde está toda a lógica para você saber se o botão ele está pressionado e ele só acionar um LED por vez. Vamos explicar aqui com calma para que você possa entender. Imagine que você pressionou o botão agora, então ele leu que valor em botão INC, ele leu 1, já que você está com o botão pressionado. Assim que ele entra aqui, ele vai fazer o teste dessa primeira condição. Ele testa se o botão INC é igual a 0 e o estado INC é igual a 1. Logo vai ser falso. Por quê? Porque nesse momento o botão INC está com 1 e o estado INC está com 0, já que nós inicializamos ele com 0. Portanto, ele não vai entrar nessa primeira condição. Ele vai pular para a segunda. Ele vai testar. Botão INC é igual a 1 e estado INC é igual a 0? Sim, já que você está com o botão pressionado e o estado INC lá em cima foi inicializado com 0. Logo, o que é que ele faz? O valor de conte que estava 0 vai para 1. E aí ele pega o valor 1 e atribui dentro dessa variável chamada estado INC, para indicar que nesse momento o teu botão ele está pressionado. Isso é uma variável de controle que você vai já entender a importância dela. Então ele atribui o valor 1 para a variável estado INC, indicando que o teu botão está pressionado. Logo ele vai sair daqui, vai testar. O conte é maior que 4? Não, não é, porque o valor dele é 1. 1 é menor que 4. Ele vai pular, vai testar. Conte é igual a 0? Não. Conte é igual a 1, logo ele vai acionar somente o LED conectado no pino 5 e desativar os demais para acionar apenas um LED. Ele não vai entrar na condição igual a 2, nem com conte igual a 3, nem com conte igual a 4, e ele volta lá para o início. Lembre-se que isso é muito rápido e o seu botão ainda está pressionado. Ele leu novamente, o botão ainda está 1, ele trata o debounce e ele testa agora. Ó. Botão INC é igual a 0 e estado INC é igual a 1? Falso. Por quê? Porque teu botão ainda está pressionado. E aí ele pula, sai daqui, não passa também nessa segunda condição. Por quê? Porque o teu botão INC ele é 1, tu está com ele pressionado, porém o estado INC ele já não é mais 0, ele é 1, indicando o quê? Que o teu botão ainda está pressionado. Logo, ele não vai entrar aqui, ou seja, ele só incrementa uma vez. Quando é que ele vai incrementar a próxima vez? Quando você soltar o botão. Veja por que ele só vai incrementar outra vez quando você soltar o botão. Ele vai executar isso tudo novamente. E aí você soltou o botão. Então quando ele chega lá em cima, ele faz a leitura do botão novamente. Se você soltou o botão, ele vai ler 0. Então vai ter 0 aqui. Olha o que é que ele vai fazer. Ele vai testar. Botão INC é igual a 0 e estado INC é igual a 1. É verdade. Por quê? Porque você acabou de soltar o botão INC estava 0, foi para 0. E o estado INC continuou 1 na vez passada. Porque ele estava indicando que você estava o quê? Com o botão pressionado. Logo, como você soltou o botão, ele entra aqui novamente e coloca o valor 0 para a variável estado INC, indicando o quê? Que agora o teu botão está solto. Então, quando ele faz isso, essa é a grande sacada para ele permitir que tu entre novamente dentro dessa condição na próxima vez que tu pressionar o botão. Essa lógica ela serve para que você só possa incrementar essa variável conte uma única vez quando você pressionar o botão. Então é bem simples essa lógica, mas que ela pode ser aplicada, por exemplo, para fazer um teclado de incremento e decremento com 2 botões, de uma forma bem simples, sem utilizar um teclado matricial. Então veja que é uma lógica simples a ser feita para utilizar em vários tipos de projeto. Então eu espero que eu tenha sido claro. Parece ser uma lógica meio complexa para alguns, mas é uma lógica simples. Eu vou deixar aqui na descrição o grupo do WhatsApp e Telegram. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Mas agora eu quero te mostrar isso funcionando aqui na nossa bancada com o nosso Arduino e nossa protoboard. Então vamos para a próxima parte. Aqui na bancada eu quero te mostrar a aplicação funcionando. Então, conforme a gente programou, eu quero te mostrar que à medida que eu vou pressionando, ele vai acionando LED por LED. Como já tem um valor 4 na contagem, se eu incrementar vai para 5. Então 5 vai ser maior que 4, ele vai zerar tudo. Então ele começa tudo novamente. Então veja que é uma aplicação simples, mas bastante útil para você realizar a contagem. Uma aplicação bem interessante que você pode pegar e alterar com base nessa é colocar um segundo botão aqui.
e colocar um botão para decrementar. Então, com esse eu vou incrementando, e se eu apertasse o outro botão, os valores dos LEDs iria diminuindo, então o valor da contagem diminui, logo a quantidade de LEDs acionadas também vai diminuir. Então deixa essa aplicação e eu te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!